O adversário do Fluminense nas quartas de final da Libertadores é o Platense. Platense, clube argentino, que fica ali a aproximadamente 15, 18 quilômetros da capital Buenos Aires. Tranquilo, uma viagem curta, sem altitude, mas é um clube argentino. E eu trouxe para vocês aqui mais uma vez o Sentimento Análise. É aquele quadro que eu comecei a fazer nas últimas semanas aqui no canal. Te agradou muito, recebi muitos elogios aqui e resolvi fazer para vocês um completo raio-x, digamos assim, do Platense. Muita gente não conhece. Deu trabalho, hein, pessoal? Esse material aqui deu bastante trabalho. Espero muito que você goste. Então não esquece de deixar os comentários aqui no final desse vídeo. E deixar o like também e se inscrever no canal, tá? E sem mais delongas, vambora, que eu tenho nada mais, nada menos do que 27 telas para mostrar para vocês aqui um completo raio-x do que é o Platense e como o Fluminense pode e deve se classificar para a semifinal da Libertadores, tá? A dificuldade no confronto é 6,5 de 10, tá? Todas as informações que eu vou passar para vocês aqui na sequência, vocês vão ver que 6,5 de 10 eu acho que é uma dificuldade razoável. O Fluminense é favorito, tá? É favorito no confronto, mas fácil. É fácil. Eu cheguei a falar isso aqui, eu sei. Mas aí eu estudei, me debrucei, virei à noite para apresentar esse material aqui para vocês. E vou te falar, não existe jogo fácil em quartas de final de Libertadores, né? Quanto mais contra um clube argentino. Então vamos lá. Deixa eu mudar a minha tela aqui e vamos passando para vocês. Identidade do adversário. Quem é o Platense? O Platense, assim como o Rivadavia, gente, é um estreante internacional, tá? Eles foram campeões do Apertura, do Clausura, em 2025 e se classificaram para sua primeira Libertadores. Então, é a segunda equipe argentina que o Fluminense enfrenta, que é estreante na competição. Então, assim, é um clube pequeno da Argentina e é um azarão. E eles estão assumindo esse papel de azarão. Eles sabem o tamanho deles. Então, para eles, o que vier é lucro. Aqui está o estádio deles, tá? Com capacidade para 28 mil torcedores. Assim como quase todo o estádio na Argentina, fica no meio da cidade, fica entranhado entre as casas ali. E o Platense é um clube de bairro, literalmente um clube de bairro. Torcida pequena, mas, como todo argentino, apaixonado. É a primeira participação internacional da história do clube. É a Apertura mesmo, viu? Ganhou a Apertura. Pilar, o Campeonato Argentino, não sei se você sabe. Ele se divide em Apertura e Clausura. Eles ganharam, é como se fosse o primeiro e o segundo turno aqui do Brasileirão. Só que lá eles consideram título. Tá? Campeão, quem ganhou o primeiro turno, campeão argentino. Quem ganhou o segundo turno, campeão argentino. Então a gente tem 2 campeões argentinos por ano lá. Passou da fase de grupos com 10 pontos. E eles eram do grupo do Corinthians, tá? E vou te trazer uma informação relevante aqui sobre isso já já. O Platense se classificou na segunda colocação com 10 pontos no grupo do Corinthians. Eliminou o Coquimbo ontem nos pênaltis, fora de casa. E joga sem peso, né? Porque, como eu falei agora, é um clube pequeno, sem histórico, então eles já estão fazendo história. O que vier para eles é lucro. Campanha na Libertadores. 10 pontos, como eu acabei de falar agora. Foram 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcaram 8 gols, sofreram 7. Preste atenção que não há aquele equilíbrio, né? Marcaram uma quantidade razoável de gols, menos de 1 gol por jogo. Não, na verdade não, foram 6 jogos com mais 2. Foram 8 jogos, né? Que todo mundo jogou até agora. Foram 6 da fase de grupos e 2 das oitavas. Uma média de 1 gol por jogo. E sofreram 7 gols. Quase isso também. Conquistaram, dos 10 pontos que eles conquistaram, 6 foram fora de casa. E aqui agora vai o primeiro alerta, tá? O Platense, ele venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. Por 2-0. Eu não lembrava desse detalhe. Na verdade, eu não lembrava nem que o Platense tinha sido do grupo do Corinthians, tá? Inclusive, eu vou tentar rever esses 2 jogos. Eles venceram o Corinthians na Neoquímica e venceram também o Peñarol em Montevidéu. Então, aquela ideia que eu tinha é o seguinte, não, no Maracanã a gente passa o carro, 3-0, 4-0, define a classificação. Tomara que seja isso. Mas, dos 10 pontos que eles conquistaram, mais da metade foram jogando fora de casa. E você vai perceber o porquê que eles conseguiram essas 2 vitórias fora de casa. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, assim, o nome do Platense é menor do que o risco que ele vai proporcionar pra gente. A gente pega só o nome, clube pequeno, da Argentina e tal, a gente acha que vai passar o carro. Tomara que passe. Mas o risco é maior do que o próprio nome do clube. O técnico deles é o Palermo. Lembra do Palermo? Ex-treinador, ex-jogador da seleção da Argentina, do Boca e tudo mais? Pois é. Ele não era o treinador que estava no Platense na fase de grupos.
como você pode ver aqui na tela. O Titã voltou ao Platense em agosto. Agora, não comandou a fase de grupos, mas conhece o clube e tem peso de vestiário. Por que ele reassumiu? Porque o técnico Walter Zunini saiu no início de agosto agora. Não consegui ver o motivo da saída do treinador que classificou o clube para as oitavas de final. Tá? E o Palermo assumiu para o mata-mata e assinou até o final de 2028. Então, projeto a longo prazo. Ponto forte do Palermo: experiência, liderança, mentalidade de mata-mata, mentalidade vencedora e tem identificação com o clube. Ponto frágil do Palermo como treinador: equipe ainda em transição de comando com peças novas e ajustes sem andamento. Ou seja, ele chegou há pouco tempo. Tudo bem que hoje é dia 20 de agosto. O primeiro jogo vai ser na semana do dia 8, o segundo jogo na semana do dia 15. Então, assim, até lá, ele já vai ter mais de um mês aí no comando. Mas mesmo assim não é um trabalho duradouro, não é um trabalho longo. Ainda está naquela fase de transição entre o antigo treinador para o atual, que é o Palermo. Como joga essa equipe do Platense nesses poucos jogos comandados pelo Palermo, tá? Ele é um time compacto. Lembra sempre, pessoal, é um time pequeno, sem responsabilidade, né? Como é que joga os times pequenos? Todo recuado, compacto, em quê? Em transição, em contra-ataque. Então, cara, o Fluminense precisa ter muito cuidado com isso. Eles são muito verticais na recuperação e menos confortáveis quando precisa propor. Então, preste atenção nessa frase que eu vou te dizer aqui agora. Se o Fluminense deixar o Platense jogar como um time pequeno, eles vão se sentir no ambiente natural deles. Se o Fluminense forçar o Platense a jogar como um clube grande, eles vão sair do estado de conforto e vão se complicar. Porque foi isso que aconteceu ontem, por exemplo, no Chile. No primeiro tempo, o Coquimbo Unido jogou melhor, na minha opinião, criou as melhores oportunidades, porque são muito fracos tecnicamente. O Platense também não é lá essas coisas não, apesar de ter alguns pontos fortes. Mas no segundo tempo, o Coquimbo deu a bola pro Platense jogar. Fala assim, ó, propõe o jogo aí. E aí, amigão? Os caras chuveirinho na área, porque eles estão acostumados a jogar no contra-ataque, eles estão acostumados a jogar na transição. Bloco baixo, recupera a bola, sai na verticalidade no contra-ataque. Então a gente vai ter que ter muito cuidado com isso no Maracanã, porque é uma equipe de transição. Talvez, a gente veja, não sei se vai ser o Marcão até lá, a gente não sabe quem vai ser o treinador do Fluminense nesse confronto, mas pode ser, devido ao meu, assim, eu não sou treinador, sou especialista do sofá, tá, pessoal? Sou especialista do estúdio aqui. Eu não sou treinador. Mas talvez dar a bola para eles seja uma situação que você vai tirar eles do desconforto, não vão conseguir criar nada, e aí você retomando essa bola, você explora o que eles têm de mais forte, que é a transição ofensiva, tá? Provável time deles é o Cozani, Vasquez, Cuesta, Saborido e Queiroz, Tomás, Barrios, Maineiro, Retamar, Togini e Luciano Gimenez. Não conheço absolutamente ninguém, tá? Eles jogam no 4-2-3-1, pelo menos essa foi a formação que eles têm atuado aí nos jogos da Libertadores. Sem a bola, que aí eles ficam no famoso estado de conforto deles, né? Eles têm um bloco competitivo, bloco baixo, ó. Aceita se defender baixo, médio e proteger o corredor central. Eles não precisam ter a bola para controlar o jogo. Contra o Corinthians, pega mais um alerta aqui, hein? Contra o Corinthians, o Platense teve, gente, 23% de posse de bola. É isso mesmo que você tá ouvindo. 23% de posse de bola, mas 5-5 em chute no alvo. Ou seja, o Corinthians, do Diniz, teve 77% de posse de bola, mas deu a mesma quantidade de finalização no gol que o Platense. 5. Então dá pra ver claramente que é um time que joga em transição, joga no contra-ataque. Eles não fazem questão nenhuma de ter a bola, tá? Defesa é mais organizada e física do que tecnicamente dominante. É um time de força, não é um time técnico. Vamos lá. Transição, principal perigo. Então aqui eu dei as minhas notas, os pontos fortes e fracos deles, digamos assim, né? Perigo deles em transição, de 0 a 10, 8. São muito perigosos na transição. É a especialidade da casa. Chegaram até as quartas da Libertadores fazendo isso. Perigo na bola parada. Todo time pequeno que joga se defendendo tem duas armas. Transição, contra-ataque e bola aérea. Então, a bola aérea deles é perigoso. Não é a especialidade da casa, mas é uma bola aérea perigosa. Nota 7. E o ataque posicional, quando eles têm a bola, quando o time adversário deles está se defendendo e você dá a bola para eles criarem, a nota 6 aqui. Porque não é a principal arma deles, tá? Então, o roteiro preferido de jogo para eles é roubo no meio-campo, passe vertical, acelera pelos lados, pega a defesa adversária exposta, eles roubaram a bola no meio-campo, finalização rápida. Então, é aquela bobeira que a gente não pode dar. Saída de bola com o Martinelli, com o Hércules, ou com os zagueiros,
dá uma bobeada no meio campo, amigão, eles vão chegar em 5 segundos do nosso gol e vão finalizar, tá? Erro que o Flu não pode cometer, perder a bola com Guga e René altos ao mesmo tempo. Conseguiu captar isso aqui? Por muitas vezes, o Fluminense ataca com os dois laterais ao mesmo tempo e deixa o Hércules um pouco mais preso e um zagueiro um pouco mais avançado. Se isso acontecer e a gente perder a bola no meio campo, eles vão espetar nos pontas deles, que são muito rápidos, os nossos laterais vão estar altos e aí vai ter que ter a cobertura dos volantes. Senão, a gente vai correr risco, tá? Continuando, cadê? Quando eles precisam propor, cai o nível, foi o que eu falei. Na volta contra o Coquimbo, só que eu já adiantei, né? O Platense teve mais posse, mas gerou pouco. Por quê? Porque principalmente no segundo tempo, o Coquimbo deu a bola pra eles. Eles tiveram 60% de posse de bola. Isso é jogo no Chile, tá? 0 grandes chances criadas, o jogo foi 0-0, eles passaram nos pênaltis. Somente 2 chutes no alvo e tiveram 7 escanteios, tá? É claro que o Fluminense não vai dar bola e nem jogar no contra-ataque contra o Platense no Maracanã. A gente tem que agredir eles, ir pra cima, mas saiba que o Fluminense vai estar fazendo o jogo que eles gostam de jogar, que é no contra-ataque e na transição. O que a gente não pode fazer, a gente tem que amassar, a gente tem que pressionar, mas não pode perder bola no meio campo, não pode dar bobeira, porque senão os caras vão sair na cara do gol. Aí eu escrevi aqui, pista pro Marcão. Aí o sentimento análise tá cheio de marra, né? Tô até dando dica pro Marcão, ó. O melhor caminho é empurrar o Platense para um jogo que precise construir, não só reagir. É muito difícil isso acontecer, né? O Fluminense em pleno Maracanã, baixar as linhas e dar a bola pros caras jogarem. Vai ser muito difícil isso acontecer. Mas seria o cenário que eles iriam melhor, como é que eu posso dizer? Se complicar no jogo. Talvez o Fluminense, depois de um 3-0, dá a bola. Toma aí, filhão. 3-0, baixa a linha, toma a bola aí. Se vira aí. Eles não vão saber o que fazer e a gente tem a oportunidade de retomar, sair no contra-ataque e marcar mais gols. Isso só funciona se o Flu atacar com equilíbrio e matar transições do Nascimento, é o que eu tô falando. A gente tem que propor o jogo, a gente tem que amassar, tem que ir pra cima, mas não pode dar chance. Se perder a bola, tem que roubar rápido, tá? Bola parada e jogo aéreo. Vitor Cuesta é ameaça real, escanteios e faltas laterais. Retamar e Saborido também atacam a área. Zapiola tem pé esquerdo para bolas paradas e chutes de média distância. Palermo, que é o treinador, valoriza essa presença de área em segunda bola. Nota de risco para bola aérea deles, 7 e 10. Aqui agora eu vou estar explicando cada uma daquelas notas que eu dei ali, tá? Thiago Silva e Fábio serão centrais para controlar esse aspecto. Por que eu coloquei isso aqui? Porque o Marcão disse que no último jogo contra o Rivadavia, momentos antes do jogo, Thiago Silva, Fábio e Marcão se reuniram para achar uma estratégia para essa bola aérea dos caras, né? Do Rivadavia, no caso, e deu certo. O Fluminense quase não deu oportunidade para eles. Jogadores-chave, para vocês conhecerem um pouquinho. O time deles não tem uma constelação de estrelas, mas é óbvio, assim como todo time, tem os seus jogadores diferentes ali, né? O Zapiola, que é o camisa 10, é o mais perigoso, tá? Canhoto, bola parada, chute média distância e último passe. Características de um camisa 10, né? Ele tem 3 gols na fase de grupos, fez os 2 gols no 2-0 sobre o Corinthians aqui no Brasil e pode partir da ponta e entrar por dentro, ou seja, ele pode jogar lateralizado, corta pra dentro e bate no gol. Não pode receber livre na entrada da área. Se o Fluminense deixar o Zapiola receber na entrada da área, ele vai bater pro gol, tá? Então, preste atenção, guardem esse nome e esse número. Camisa 10 deles é o jogador mais perigoso. Outros nomes pra gente poder manter aqui no radar, né? Guido Maineiro, extremo ala meia, ataca espaço, acelera a transição e participou diretamente de gols na fase de grupos. Diante Lopes, maior currículo individual. Canhoto, chute forte, segundo atacante ou ponta. Chegou pro mata-mata. Reforço. Vitor Cuesta, experiência, liderança e bola aérea. Vulnerável, ser obrigado a correr pra trás. E aí vocês vão entender o meu time, o que eu colocaria em campo, vocês vão entender o porquê. Botar o Vitor Cuesta pra correr pra trás vai dar ruim pra ele, tá? Juan Pablo Cozani, goleiro decisivo contra o Coquimbo. Defendeu o pênalti e converteu o pênalti, né? Então é bom ficar de olho nele. Luciano Gimenez, referência de área. Oferece presença física e disputa de primeira bola. Centroavantão. E o Barros, ou Tomás, dupla de sustentação. Se Ganso receber entre eles, o Flu cria vantagem. Desfalques e ajuste do elenco. Aqui tem um desfalque, né, que tá fora porque rompeu o ligamento cruzado e tudo mais. Então, assim, só pra vocês terem ideia, o que mudou? Porque, pra quem conhece o Platense, pra quem acompanhou os jogos do Corinthians, pode perceber que tem alguns nomes aqui que não jogaram. Tá? Então, eles contrataram alguns jogadores. A Platense respondeu no mercado com Diente Lopes, Luciano Gimenez, Gaston Togni e Fabrício Lopes. Cozani retornou ao gol e virou personagem na classificação, que foi o goleiro.
Eles perderam um jogador, Tomás Nassif. É o principal desfalque, rompeu o ligamento cruzado, só tá fora no ano que vem, assim como a gente perdeu o JK também. Onde o Flu ganha o confronto? O que a gente tem que explorar desse time do Platense? Lembrando, pessoal, que essa análise aqui é um raio-x, ela foi toda feita baseado no que o Platense fez na fase de grupos da Libertadores até agora. E o jogo contra o Coquimbo, que o segundo jogo foi ontem, né? Então, o que eles fazem no Campeonato Argentino e tal, essa análise aqui é baseada principalmente no histórico deles na Libertadores, beleza? Superioridade técnica precisa virar superioridade territorial, sem entregar transição. Eu faço questão de bater nesse ponto. O Fluminense não pode perder bola no meio-campo. A gente não pode dar oportunidade de contra-ataque pro Platense. Isso está sendo alertado quase um mês antes. Guardem isso na cabeça de vocês. Pontos fracos do Platense. Propor o jogo, como eu já falei. Quando eles precisam construir com bola, cria menos. Contra o Coquimbo, 60% de posse de bola e 0 chance. E olha que o Coquimbo é horroroso, hein? Velocidade nas costas. Cuesta e companhia sofrem mais se a defesa precisar correr para trás. E aí vocês vão entender a minha provável escalação. A minha provável não. O que seria a minha escalação? Espaço lateral zagueiro. Serna, Canóbio, Soteldo pode atacar o intervalo entre lateral e zagueiro. Aqui eu botei as opções que a gente tem lá pra ponta, né? Banco menor. Fluminense tem mais elenco. Eles têm menos opções. Pressão do Maracanã. A ideia é meter de 3-0 pra cima. Dentro dessas dificuldades todas que eu tô apresentando aqui. E o nosso talento individual nem se compara. Tá? O Fluminense é uma equipe muito melhor do que o Platense. Onde o Fluminense pode machucar os caras? Machucar aqui, pessoal, é fazer os caras sangrar. É termo de futebol. Onde o Fluminense pode ganhar o jogo? Serna, Soteldo nas costas dos laterais. Serna e Soteldo, Dezão. É isso mesmo. Serna e Soteldo. Eu tiraria o Canóbio do time, tá? Serna por um lado, Soteldo pelo outro. Os zagueiros não sabem jogar, não sabem correr pra trás, são pesados, são lentos. Você vai botar 2 jogadores agudos de velocidade, um por cada lado. Até porque o Serna voltou a fazer gol. 2 jogos, 2 gols, os últimos jogos. O Ganso tem que ser mantido entre os titulares, quebrando a primeira linha dos caras. Hulk ou Germancano atacando o Cuesta em condução e giro. Aí é que é mais característica pro Hulk, né? Cano pro segundo tempo, ou o Hulk, né? Aí, dependendo de quem for o titular. Quando o bloco deles baixar. Porque no segundo tempo, com certeza, o bloco deles vai baixar. Erros que o Fluminense pode cometer. Subestimar. O torcedor pode falar, já passamos, bolezinha, estamos na semifinal. O time, o técnico, a diretoria, o clube como se não, né? Eles já venceram o Corinthians e o Peñarol fora de casa. Isso aqui é uma informação que eu não sabia antes de estudar os caras. Como eu falei pra vocês, eu passei a noite inteira trabalhando em cima desse material aqui. Quando eu vi que eles venceram o Corinthians e o Peñarol fora, eu falei, opa, alerta ligado, né? Perder bola com os 2 laterais altos. Tomar o primeiro gol e entregar o jogo de trincheira. Meu irmão, se a gente tomar o primeiro gol do Maracanã, a gente tá full. Porque os caras vão se entrincheirar todo e aí vai ser exatamente o jogo que eles querem, tá? Cruzar sem preparar a jogada. Ou seja, calçando bola na área o tempo inteiro. Deixar Zapiola receber de frente pro gol. Na entrada da grande área. Ele vai finalizar. Ele vai chutar, tá? Achar que a diferença técnica entre os times vai resolver sozinho, tem que ser um clube organizado. Situações aqui que podem decidir o jogo a nosso favor. René versus Maineiro. Atenção total à profundidade. Maineiro é o gatilho de várias transições. Então, se o René subir muito, o Maineiro vai cair pelas costas dele. Isso é fato. Gansos versus Barros e Thomas. Se o Ganso receber de frente pro gol, o Flu dita ritmo e desmonta o bloco. Por isso que eu escolhi aqui o Ganso e não o Lúcio nem o Savarino. Hulk versus Cuesta. Hulk tem vantagem se fizer Cuesta defender pra trás. Ou seja, dá aquelas arrancadas que o Hulk... Eu acho que o Hulk tá melhorando, tá? Queria saber qual é a opinião de vocês. Thiago Silva versus Ximenes. Vantagem tricolor em leitura, antecipação e bola aérea defensiva e tudo mais que você quiser colocar aqui. Thiago Silva, um dos melhores zagueiros do mundo, ainda em atualidade. Soteldo versus Queiroz. Você deve estar surpreso, né? Soteldo. Caminho para acelerar e atacar o intervalo entre lateral e zagueiro. O meu ataque já antecipo aqui. Soteldo e Serna, tá? Fábio versus Cozani, que é um goleiro contra o outro. O goleiro dos caras está chegando com moral porque pegou pênalti, cobrou dele e fez o gol. Diferença de elenco é surreal, tá? Só coloquei aqui para vocês terem uma ideia. O elenco do Fluminense vale 113 milhões de euros. 113 milhões de euros. O do Platense vale 31 milhões de euros. O Fluminense tem um elenco mais de 3,5 vezes mais valioso que o deles. A gente sabe que no papel isso não ganha jogo, mas fica aí a informação, tá? Aqui, nota de dificuldade. Dificuldade geral que eu coloco aí para o Fluminense. 6,5. A escola adversário, nota 6,5. O ataque deles, 6,5. Defesa, já um pouquinho mais forte. Coloquei aqui uma nota 7,5.
é um time físico. É um time mais forte que o nosso, fisicamente falando. 7,5. Tática, como joga em bloco baixo em transição, nada demais. Nada que o Fluminense vai enfrentar diferente no jogo contra o Remo, por exemplo, sábado, agora no Maracanã. O mental deles tá muito forte. Clube pequeno, primeira competição internacional, já estão nas quartas de final. Então, assim, não vão sentir, mano. Os caras não vão sentir. Ganharam o Corinthians de São Paulo, ganharam o Pearol no Uruguai. O mental deles é muito forte. A transição dele é o ponto forte. É a maior nota aqui, ó, depois do mental, porque eles jogam em transição o tempo inteiro. E a profundidade, nota 6. Tá? Não é um time muito de profundidade. O meu time ideal para esse confronto é Fábio Guga, Ignacio, Thiago Silva e Renê. Martinelli, Hércules e Ganso. Soteldo, Serna e Canóbio, não. Canóbio. Eu, hein? Soteldo, Serna e Hulk, tá? Se o Hulk continuar nessa evolução que ele tá, pode ser que ele seja útil. Germancano é minha primeira arma ali pro segundo tempo. 15 minutos do segundo tempo. O Hulk tá mal, tiro o Hulk, boto o Cano. Mas também, cara, se tiver que começar com o Germancano também, não vejo problema não, tá? Por que o Serna? Porque ele ataca espaço melhor do que o Canóbio e pode explorar as costas dos laterais e dos zagueiros. E tem marcado gols. Voltou a marcar gol, cara. A quantidade de gols que o Serna fez nos últimos 2 jogos, o Soteldo não faz há 1 ano e meio. André, mas você não tá colocando o Serna no lugar do Soteldo, tá colocando no lugar do Canóbio. Eu sei, mas o Soteldo oferece agressividade pelo lado. A gente não pode perder essa não é intensidade. O Soteldo é o jogador mais agudo do time do Fluminense. É o jogador que mais busca a linha de fundo, que mais busca o X1. Então eu acho que é infernizar a vida dos caras o Fluminense conseguir colocar o Soteldo pelo lado e o Serna pelo outro. Pô, Dezão, mas a gente perde marcação. Não é um jogo que você precisa se preocupar com a marcação. A não ser se você perder bola no meio campo. A não ser que você dê a oportunidade de contra-ataque pros caras. Então, assim, jogando no Maracanã, principalmente, Canóbio fora do time, até porque ele tá muito mal. Tá? Por que o Ganso? Porque o Fluminense vai ter a bola. O Fluminense não vai dar bola pros caras. Então você precisa daquele passe de quebrar linhas, aquele passe, aquela tacada de sinuca que só o Germancano, o Paulo Henrique Ganso consegue fazer no elenco inteiro do Fluminense. Não tem nenhum jogador com características iguais a ele. O Cano é a minha primeira arma ali no segundo tempo, se precisar. E o Martinelli e Hércules, porque é a dupla aí que tá ajudando bastante no meio campo. Então, o meu plano de jogo seria pressão controlada no Maracanã, buscar a vantagem, mas sem se atirar igual um maluco pra cima dos caras. Tem que pressionar, tem que apertar. Mas tem que pressionar de forma controlada, tá? Circular rápido a bola, girar pra um lado e pro outro. Por isso do Serna e do Soteldo. Pra obrigar esse bloco baixo deles deslocar. E aí, nesse deslocamento, você pode encontrar espaço entre linhas. E aí a importância do Ganso. Atacar intervalo entre lateral e zagueiro, especialmente com Serna. Aqui, Serna ou Canóbio, né? A minha opção é o Serna. Pressão pós-perda imediata no camisa 10 dos caras, mais o Maneiro. Perdeu a bola, tem que parar. Tiver que fazer falta, que faça. Não pode dar liberdade pra esses caras. Se travar, Cano mais Hulk, mais presença diária no terço final. E aí, cara, isso aqui é o último caso, né? Deu merda. Aí até o Castilho aí entra como opção, né? Ida no Maracanã, Fluminense precisa assumir o favoritismo, obviamente, pressionar com equilíbrio e buscar vantagem. 1-0 é o mínimo do mínimo, tá? Minha mãe tá me ligando aqui. Mãe, tô gravando vídeo aqui, depois eu atendo. Beijo. 1-0 é o mínimo. 2-0 é uma vantagem boa. Até cortou a letra aqui, tá vantagem. Vantagem. Cadê? Consigo corrigir aqui? Vantagem boa. 3-0, na minha opinião, define a eliminatória. Não sei qual é a tua opinião. Pra mim, 3-0 acabou. Se o Platense fizer 1-0 no Maracanã, amigão, haja coração. Cadê o Galvão Bueno? Tá aqui? Haja coração. Se eles fizerem 1-0, lascou, tá? Eles vão se entrincheirar todo atrás, bloco baixo, e aí você vai estar dando o jogo que eles querem. Sair na velocidade. Não pode tomar 1-0 no Maracanã de jeito nenhum. Ou seja, o Fluminense não pode se desorganizar, tá? A volta lá em Buenos Aires, como eu falei, não tem altitude, viagem rápida, já conhece bem. Se o Fluminense meter 1-0 lá, amigo, esquece. É cenário pra goleada, tá? Então, assim, pessoal, eu vejo como muito favorável esse confronto do Fluminense. Vejo a gente bem favorito. Eu diria que é 65-35, 70-30 pra gente, em relação a favoritismo. Mas ninguém chega às quartas de final de uma Libertadores à toa, né? Então, sim, Fluminense favorito. Adversário médio. Não em tamanho de história, mas de nível de dificuldade. Mas a gente tem que prestar atenção nesses detalhes e continuar evoluindo até lá, né? A gente tem que repetir jogos como fez contra o Palmeiras, como fez agora contra o Rivadavia lá. Eu vi muita gente reclamando aqui no React que o Fluminense estava
com a posse de bola, sem agredir, o famoso arame liso, né? E eu falei, beleza, a gente tem que ter posse, tem que agredir. Porém, entretanto, todavia, quando você tem a posse, você tira a possibilidade do adversário te atacar, te agredir. O Palmeiras ganhou de 1-0 ontem e se classificou lá no Paraguai do Cerro. Mas no primeiro tempo, o Cerro criou diversas oportunidades. Pô. Por quê? Porque o Palmeiras não conseguia ter a bola. E aí, quando você dá a bola pro time adversário, amigão, na situação que estava o Palmeiras, né? Então, quanto mais posse o Fluminense tiver, melhor. Mas lembre-se, contra o Corinthians, eles tiveram 27% de posse. E nas estocadas, conseguiam finalizar, tá? Enfim, esse vídeo já tá longo. Espero muito que vocês tenham gostado. Platense é o adversário do Fluminense nas quartas de final da Libertadores. Eu tô muito otimista pra gente colocar mais uma semifinal aí na nossa história. Se Deus quiser, uma final. Quem sabe um Fla-Flu. Eu não sei se eu tenho coração pra isso, não, mano. Na moral. Enfim, gostou desse vídeo? Deixa a tua opinião, cara. A apresentação tá bacana, a tela tá bacana. Faltou alguma informação? Se você quiser incluir, agregar alguma informação, deixa nos comentários. Muito obrigado você que chegou até esse momento aqui. Se quiser deixar uma crítica aí, também fica à vontade. Esse espaço aqui é de vocês. Preparei esse material com muito carinho. Horas e horas e horas de estudo. E espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Saudações tricolores. Vence Fluminense. Até a próxima. Fluminense!